que é? Como funciona? Para que serve o conclave? Você sabe? Deseja conhecer um pouco mais sobre isto? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e hoje quero conversar com você sobre um assunto que talvez possa não parecer tão relacionado à liturgia, mas que gera muita dúvida no povo de Deus e que sim, tem uma ritualidade, sim, também está envolvido com a liturgia. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o conclave. Mas antes, quero lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, o que está esperando? Inscreva-se e venha fazer parte desta comunidade que cresce a cada dia e a sua presença nos encantará ainda mais. Aproveite e acione o sininho, assim você será informado todas as vezes que postarmos um vídeo novo neste canal. Você já deve ter ouvido falar no conclave. Para que serve, enfim? O conclave é a reunião dos cardeais para a eleição de um novo papa. Sim, por motivo de morte ou por motivo de renúncia, um novo papa deve assumir o governo da igreja. E para que isto aconteça, os cardeais são convocados para Roma, para o Vaticano, para realizar a eleição de um novo pontífice. Esta eleição deve acontecer entre 15 a 20 dias após a morte ou a renúncia do Santo Padre. Este tempo, inclusive, é dado antigamente pela dificuldade nas viagens. Hoje em dia, este tempo, apesar das viagens se tornarem mais rápidas, é utilizado para reuniões prévias entre os cardeais, para que eles possam discutir, conversar sobre assuntos pertinentes aos cardeais, em relação a eles, e também em relação aos próximos passos que a igreja precisa dar após a eleição do Santo Padre. Estes dias são utilizados para intenso trabalho, diminuindo assim o tempo de conclave. Por que conclave? Vamos entender a história. Em 1268, nós tivemos o falecimento do Papa Clemente IV e os cardeais reunidos demoraram muito tempo para eleger um Santo Padre. Foram aí aproximadamente 1 ano e meio enrolando para a eleição de um novo Papa. E o povo de Deus, um pouco injuriado com todo este enrolar dos cardeais, decidiu, conta a lenda, trancafiar os cardeais, exatamente, conclave, com chaves, e colocaram-nos dizendo o seguinte, que eles só sairiam após a eleição de um novo Papa. Então lá permaneceram, reuniram-se e elegeram um novo Papa e anunciaram ao povo esta eleição. Bom, o Papa Gregório X, então, resolveu colocar como normativa que os cardeais reunissem-se numa sala conclave, com chave, e ali, sem comunicação externa, eles iriam eleger um novo cardeal. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele vai colocar algumas orientações com relação ao conclave. Depois nós vamos ter esta atualização em São João Paulo II, que também em 94 vai colocar algumas orientações, algumas normativas com relação à eleição de um novo Papa. Mas, desde 1974 até os dias atuais, todos os papas foram eleitos por meio do conclave. Dentro do conclave poderia ser por aclamação, poderia ser por eleição, mas todas as vezes os cardeais se reuniam para esta eleição. Antes que eu esqueça, se você está gostando do vídeo até aqui, deixe o seu like, o seu curtir, porque ele vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho e assim o YouTube vai entendendo que é um bom vídeo, que pode ser
compartilhado com outras pessoas. Aproveite também e compartilhe com aqueles que você sabe que terá curiosidade neste assunto ou também sobre liturgia. Voltando ao assunto do conclave, nós vamos ter uma liturgia, uma ritualidade no funcionamento deste conclave. E esta ritualidade eu vou deixá-la para que possamos falar num outro vídeo, para que este não fique muito longo. Mas é importante entender que o número de cardeais que elegem o Santo Padre é de 120 cardeais. Estes não podem estar acima de 80 anos até a convocação do conclave. Para o conclave que elegeu Bento XVI, por exemplo, nós tínhamos 115 cardeais eleitores. Pois é, porque os cardeais até 80 anos podem ser convidados, podem ser convocados para o conclave. Dentre eles podem eleger um novo Santo Padre. Por isso que nós chamamos também os cardeais de príncipes da Igreja, porque dentre eles sairá aquele que irá governar a Igreja. Então, segundo o Código de Direito Canônico, qualquer fiel batizado pode ser eleito um Santo Padre. Porém, nós vamos visualizar nas orientações, inclusive de São João Paulo II, que é apenas entre os cardeais que são eleitos um novo Santo Padre. Este pode estar dentro do conclave ou não. Pode ser eleito um que está fora do conclave, com mais de 80 anos, o que é muito raro de acontecer, porque entende-se que a eleição é para dar continuidade na Igreja e às vezes, e não quero desmerecer nenhum idoso, pelo contrário, mas às vezes elegendo um Papa acima de 80, a perspectiva de vida dele é muito menor. Então a Igreja procura eleger um Santo Padre, um Papa, que tenha forças, capacidade para dar continuidade no andamento da nossa Igreja. Nós vamos perceber dentro das eleições, dos Papas, dos últimos Papas, o que a Igreja vem dando de reformulações, de revigoramento, de planificação da ação do Espírito Santo em nós. Pode parecer, mas nós encontramos aí João Paulo II, um Papa que esteve presente em muitas nacionalidades, levando o Evangelho, inclusive vencendo muitas adversidades com relação ao comunismo, com relação às políticas externas duras, políticas internas também, como ditadura, entre outras. Nós vamos ver um Papa Bento XVI que enfrenta as dificuldades internas da Igreja e um Papa Francisco que vem nos mostrar que nós devemos estar à saída, que nós devemos ir ao encontro do nosso irmão, que nós devemos anunciar a misericórdia do Senhor. Um Papa que anuncia a misericórdia, enquanto o seu antecessor anunciava o amor de Deus para com todos, e o antecessor de ambos que anunciava uma acolhida a todos aqueles que buscam a Igreja. E assim por diante. Poderíamos falar, inclusive, num vídeo sobre os últimos papas da Igreja para ajudá-los nesta compreensão melhor. Lembrando que depois que os cardeais se reuniram e elegeram um novo papa, eles que estão trancafiados precisam encontrar uma forma de anunciar ao povo externo que houve ou não a eleição de um novo papa. Por isso é utilizado a chaminé, a fumaça. Sim, quando da chaminé sai uma fumaça preta, significa que aquele escrutínio, aquela votação não chegou a um consenso de 2/3 dos eleitores. Por isso, fumaça preta, não temos papa ainda. Teremos uma nova eleição. Por dia do conclave, nós temos em média 4 votações, com exceção do primeiro dia, que nós temos uma única votação. Estas votações, ou após a cada votação, é anunciado ao povo, por meio da fumaça, se temos ou não um papa. Fumaça preta, sem papa. Fumaça branca, habemos papa. É assim nos é anunciado depois lá na tribuna. Habemos papa, ou seja, temos um papa. Sobre a ritualidade, como disse, vamos falar no próximo vídeo.
Peçamos ao Senhor Deus a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.